Hoje, galera, daqui a pouco até a gente está buscando mais informações, mas é que já está, inclusive, no nosso centraldatoca.com.br, o Cruzeiro acertando a saída do preparador físico Omar Feitosa. O Omar foi talvez aí a primeira contratação, né, do departamento de futebol quando o Pedro Lourenço ele se torna o dono da SAF. Foi uma indicação à época do Alexandre Matos, trabalharam juntos no Palmeiras. Ele veio para um primeiro momento ali para chefiar a performance, depois acabou com a saída do Túlio, né? O Túlio Flores, ele assumiu ali a preparação física e agora ele deixa o Cruzeiro. A informação até, a gente completou lá no nosso Central da Toca, é que um preparador físico da casa mesmo vai, não o da casa, né? Da casa, inclusive, todo mundo aí que pergunta, da casa segue se recuperando. Nosso Luciano da casa. Mas o preparador físico Gustavo Chiroma, que já trabalha no dia a dia ali, é que fica o responsável, o Leonardo Jardim acompanhando todo o processo, né? O Leonardo Jardim que tinha feito aquela identificação de alguns problemas físicos, né? E pediu para, nos trabalhos ali que o Cruzeiro teve, novas avaliações, naquele período que ficou sem jogo, e o Cruzeiro realmente deu uma melhorada na questão física, mas agora ele deixa o clube e não será contratado a princípio ninguém, nem mais um integrante da comissão técnica do Leonardo Jardim. É, é mais uma saída, né, no departamento de futebol do Cruzeiro, que não deixa de ser uma mudança que a gente precisa aqui tentar entender os passos, né, e o que isso pode significar, se é o Leonardo Jardim ali querendo acompanhar mais os passos com a comissão técnica dele. O que vocês têm aí de um diagnóstico inicial ainda com informações preliminares? Samuca, eu acho que aos poucos o Cruzeiro vai buscando identificar o que pode ser melhorado, né? Chama atenção essa saída do Omar Feitosa, que já estava há algum tempo e respaldado pelo CEO do clube, né? Que o conhecia principalmente por conta do trabalho que ele fez no Palmeiras, que foi até positivo. Mas imagino, até pelas falas do Pedrinho, pelas falas recentes dele, que isso sim tenha passado por um aval do Leonardo Jardim. A gente sabe que o Leonardo Jardim, desde que chegou, tem buscado olhar os mais diversos aspectos, né, para muito além das quatro linhas. E se realmente o Jardim deu o aval, eu acho que é algo muito natural. O Cruzeiro realmente precisa de mudanças para evoluir, né? E aí, quando eu até falei no início que isso pode ser um indício de alguém perdendo respaldo no departamento de futebol, falo do Alexandre Matos, né? Porque creio que, pelo próprio Alexandre Matos, até por ter trazido ele ao Cruzeiro, o Omar Feitosa possivelmente não deixaria o clube. Com a chegada do Leonardo Jardim, as coisas parecem estar mudando. O Pedrinho tem feito questão de dar mais voz ao treinador, que é muito inteligente, muito capacitado, e tem buscado atuar nas mais diversas esferas, né? Espero que seja uma mudança positiva para o Cruzeiro, né? E quando a gente fala da parte física, é um Cruzeiro que ficou devendo nesse sentido ao longo do ano, né? Por várias vezes foi um time que, até com essa dificuldade de ganhar duelos, de marcar bem, de desarmar, passa pela questão física, por muitas vezes ser um Cruzeiro inconstante ao longo dos jogos. Então, isso mostra que o trabalho nesse ponto pode ser melhorado dentro do clube. Não sei se virá um substituto fora, inicialmente não, mas tomara que aí o Gustavo possa fazer um trabalho melhor, mais qualificado do que o do Omar Feitosa. Não tem como a gente avaliar o dia a dia, o trabalho que estava sendo feito, mas o resultado a gente avalia, né, Caio? E a gente via nos jogos claramente um Cruzeiro que fisicamente não conseguia estar à frente dos adversários. E aí, quando eu falo adversários, é qualquer adversário, né? Democrata, Betinho, coisa. Inclusive, me estranhou muito quando saiu a notícia, entre aspas, que o Leonardo Jardim tinha identificado isso, o torcedor, todo mundo que está aqui, tinha identificado isso há muito tempo, né? Todo mundo aqui falava isso. Chegava no final do primeiro tempo, o Cruzeiro estava completamente no ritmo abaixo do que o adversário, né? Isso era muito claro para todo mundo. Não sei até que ponto também tem a influência
do Diniz, né, nisso aí, até o momento que ele sai, e claramente era um trabalho que podia e pode melhorar, né? Então, o Jardim apontou essa necessidade, né, esse problema quando ele chega, e assim, a gente vai trabalhando com indícios, né, indício daqui, indício dali, e se mesmo apontando, né, não foi corrigido, parece que vão mais profundo nas mudanças para poder tentar melhorar essa questão física do Cruzeiro, que ainda precisa melhorar, né, Caio? A verdade é essa também. Se tivesse funcionando, né, Rafa, a gente estaria identificando assim, apesar do Cruzeiro estar jogando mal, o time está correndo muito, o time está sendo intenso do início do jogo até o final do primeiro tempo e volta com a mesma intensidade para o segundo tempo, e a gente vê que, cara, o time ele vai esfacelando fisicamente ao longo da partida de uma forma absurda. Isso desde lá do final do Seabra, do início ali da era do Fernando Diniz, e aí eu acho que concordo plenamente contigo, entra vários fatores que não é só a questão da preparação física em 100%, mas entra também o estilo do treinador, entre o perfil físico dos jogadores que foram contratados, né, às vezes alguns jogadores mais velhos, os jogadores que historicamente têm menos intensidade. Agora, não dá para esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas todo dia, né? Então acho que eu vejo isso como uma tentativa do Cruzeiro mudar um problema crônico no sentido que já vem acontecendo há vários e vários meses, e é um problema que o Leonardo Jardim identificou, a própria torcida está cansada de ver, né? Jogo a jogo, como o time está mal fisicamente. Espero que seja a decisão que se prove acertada no médio prazo aí, porque certamente a gente já viu, né, às vezes times do Cruzeiro piores tecnicamente, mas que eram mais intensos, né, e a intensidade no futebol atual, ela faz total diferença. Você pode ter um time às vezes um pouco pior tecnicamente, mas se é um time mais intenso, é um time que tá roubando mais bola lá na frente, é um time que tá conseguindo fazer transição mais rápida, e aí certamente é um time que leva mais vantagem do que um time que tá mal fisicamente. E com certeza é quase que unânime na torcida identificar que faltava uma competitividade nesse elenco do Cruzeiro já há algum tempo, né? E tratando-se do profissional que estava aqui, o chefe de preparação física, o Omar Feitosa, que já até fez bons trabalhos em outras equipes, mas quando você traz a memória desde o momento que ele está aqui, o Cruzeiro, quando você puxa, né, nos jogos que talvez competiu contra o Botafogo no segundo turno ali do Campeonato Brasileiro, e um ou outro momento, talvez, em alguma partida, é muito pouco tempo, ou melhor dizendo, é muito tempo para você tentar lembrar em partidas que o Cruzeiro não compete. E talvez, né, logicamente, um dos fatores é a questão física. E quando falávamos que nesses resultados ruins o Cruzeiro precisaria passar por mudanças e por níveis de responsabilidades, né? O último ali a ser responsabilizado seria o Leonardo Jardim, mas que teria que ter mudanças, o Cruzeiro tem buscado isso, com saída de jogadores que já não estava se entregando, e nesse departamento aí que realmente há algum tempo o Cruzeiro não consegue desempenhar bem, né? A não ser contra o São Paulo na última partida, em relação à competitividade, né? Então eu acho e vejo com bons olhos isso, porque se há algum tempo nós, para buscar na memória, ver o Cruzeiro competindo já é muito tempo, talvez venha estar implicando no profissional que estava ali responsável por isso também. Então essas mudanças precisariam acontecer, porque os maus resultados aconteciam e nada de mudança acontecer dentro do Cruzeiro, e agora é aguardar para que o Cruzeiro possa melhorar aí através dessa mudança também na preparação física. Quase 4.000 pessoas. Vocês acham que o preparador físico, ele, até para um debate aí, né? Se o pessoal do chat aí quiser opinar também, é importante que seja da casa, ou um preparador fixo, ou da comissão técnica do técnico? Acho importante, é difícil a gente falar, mas acho importante que tenha os dois, né, Samu? Porque assim, você precisa ter um padrão do time, e é interessante que você adapte isso ao que a comissão técnica quer, né? A gente viu isso com o Pessolano também, né? Que tinha ali não lembro o nome dele. Gonzalo. Tinha o Gonzalo. E é importante que os profissionais do clube, porque comissões técnicas hoje rodam com uma facilidade muito grande, né? Então, é interessante você ter alguém da comissão técnica para tentar adaptar, né, ali ao que quer o treinador, mas, né, não pode de jeito nenhum time pode ficar na mão de nada de comissão técnica. A comissão técnica chega, sai, entra, volta e vai para outro time de uma maneira muito simples. Então, assim, time nenhum deve ficar na mão de comissão técnica nenhuma.
Cada dia tem caminhado mais para isso, né? Os meninos que acompanham aí podem falar. Cada dia o time vem tendo suas comissões permanentes ali mais fortalecidas e com profissionais melhores, inclusive, né? E você vê até profissionais que saem muitas vezes dessas comissões permanentes do time, indo e fazendo bons trabalhos, né, em outros times. Acontece aí no futebol. Então, é muito importante o time não depender de comissões técnicas. O principal é ser um profissional qualificado, né? Independentemente se seja alguém de dentro do clube ou alguém que venha com a comissão técnica. Mas eu acho que se for um profissional qualificado dentro do clube que tem a capacidade de se adaptar ao que a comissão técnica quer, é algo válido. É claro que ele vai ter autonomia no seu trabalho, mas a gente sabe que dependendo da comissão técnica, os trabalhos podem variar, a dinâmica, a metodologia, né? Então, esse trabalho em conjunto é importante. Não acho que seja uma ideia ruim uma comissão técnica ter o preparador físico para comandar os trabalhos nesse sentido, mas me agrada um pouco mais alguém que seja de dentro da casa, mas repito, que seja alguém qualificado, alguém com capacidade de trabalhar bem com os profissionais, né? Entra um ponto importante também, porque às vezes se é um preparador físico mais voltado à base do clube, que tem mais experiência nesse sentido, talvez não seja tão interessante o trabalho dele como profissional, porque aí as coisas acabam mudando bastante de figura. Mas eu tenho um pouco de preferência por um preparador físico da casa. Num contexto que o Cruzeiro troca de treinador de 4 em 4 meses, né? E torcendo para isso não acontecer com o Leonardo Jardim, o ter o preparador físico da casa seria importante, senão a gente ficaria à mercê de sempre estar trazendo um preparador físico competente estando atrelado a uma comissão técnica, né? Não necessariamente isso vai acontecer. Agora, é importante, extremamente importante que o cara tenha essa capacidade de conexão com o que a comissão técnica quer, porque o preparador físico da comissão do Diniz, ele certamente trabalha diferente do preparador físico da comissão, sei lá, do Mano Menezes, porque são propostas diferentes. Então, sabendo que o Cruzeiro ele muda a qualquer momento de estilo de treinador, estilo de jogo, ter um preparador físico da casa capacitado para poder fazer essa conexão, acho que seria o ideal também. Eu vou mais na linha do Caio. Diante dessa rotatividade, né, de comissões técnicas que o futebol brasileiro passa, né, quando você acerta com um profissional de um treinador, por exemplo, nessa preparação física, você fica muito à mercê, né, acabando tendo que ficar ali ausente de um bom profissional. Então, acho que a junção que o Rafa citou seria o ideal, né? Você ter ali o da casa, aquele profissional que já está ali, para que chegue também alinhado com o profissional da nova comissão técnica, porque dentro dessas trocas aí que o futebol brasileiro e o Cruzeiro passou aí, né, nos últimos tempos, se você ficar somente ali, né, condicionado ao profissional da comissão técnica, toda vez que você perde, você fica ali, né, totalmente ausente desse profissional capacitado dentro também do clube. Eu acho que a junção seria o melhor, viu, Samuca? Ô, gente, isso. Sim, Rafa. Não, só para lembrar, né? Quando não tinha muito essa cultura aí das comissões técnicas fixas, né? Aí saía um treinador, levava a comissão toda, aí você pegava um técnico do sub-20 que não trabalhava com o time, aí o treinador do sub-20 que ia assumir o time, era um Deus nos acuda, né? Sim, eu acho que é importante. E aí o desafio é trabalhar ali em sintonia, né? Com o técnico que chega. Acho que os dois podem complementar. O Cruzeiro que tem aí uma estrutura, né? Tem o Jomar Ottoni, que veio para ser o gerente de saúde, o Dr. Sérgio Campolina, que é o principal ali dos médicos, né? E o Cruzeiro tem conseguido aí, eu vi até no noticiário aí, muitos clubes reclamando, né, de maratona, de lesão, isso e aquilo. O Cruzeiro tem conseguido controlar mais essa questão aí, e é um ponto importante, né, do Departamento de Saúde e Performance. Hoje a gente tem lesões traumáticas, né? O João Marcelo, o Dineno está para voltar, mas aí é uma lesão do ano passado. O Japa teve essa lesão de tendão aí, mas está muito bem, quase pronto para voltar. E o Bolassi, uma inflamação, se não me engano, na região ali do joelho. E tem mais alguém? Não, né? Fora aí do combate.
E agora o Matheus Henrique, né, Samuel? Ah, sim, também, trauma, né? Então, de muscular, o Cruzeiro tem conseguido controlar ali. O tempo foi importante também, né? Não que tenha sido, nossa, que bom que o Cruzeiro ficou. Não, foi uma vergonha, né? Ficar fora da final do Campeonato Mineiro, mas isso aí foi utilizado para esse momento agora de abril e maio, até ali o início de junho, de jogos importantes.